na infraestrutura, na economia, retomou os programas sociais, então tem muitos pontos positivos do governo Lula. Olá, eu sou Pedro Linguitti, jornalista do Poder 360, e hoje eu entrevisto o governador do estado do Espírito Santo. Renato Casagrande tem 65 anos, é engenheiro florestal e formado em Direito. Filiado ao PSB, foi deputado estadual, deputado federal, senador da República e também vice-governador. Foi eleito governador do Espírito Santo pela primeira vez em 2010 e voltou ao cargo em 2018 e em 2022. Esse é seu terceiro mandato à frente do governo do estado. Governador, te agradeço por tomar esse tempinho para falar conosco. Alegria, Pedro. Tá falando com você e com todos que estão nos acompanhando. Agradeço também a todos os espectadores do Poder 360 que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Palácio Anchieta, em Espírito Santo, em 27 de janeiro de 2026. Governador, vou começar a nossa entrevista falando um pouquinho sobre o seu terceiro mandato. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação e trouxesse quais foram os dois principais acertos e dois principais erros desse terceiro mandato. Pedro, olha, nosso terceiro mandato, estamos no último ano dele, esse é um mandato que a gente conseguiu, todos eles, né, no primeiro lá em 2011 até 2014, mas de 2019 para cá, a gente conseguiu fazer com que o Estado pudesse se transformar e transformar bem, né, assim, em termos de resultado, de conquista de respeito, para nossa imagem do Estado do Espírito Santo, o Estado que por um tempo ficou assim, com uma imagem muito ruim, e a gente conquistou o respeito hoje da população brasileira. As pessoas, quando se referem ao Espírito Santo, hoje se referem com muito entusiasmo por tudo aquilo que a gente está fazendo junto com a sociedade capixaba e com as demais instituições. Eu acredito que o meu grande acerto foi fazer o investimento forte em educação. Educação, veja que a gente, quando assumiu o governo do Estado em 2019, nós tínhamos 32 escolas com educação em tempo integral. Nós estamos esse ano, em 2026, chegamos a 232 escolas com educação em tempo integral. Primeiro lugar na educação no ensino médio no Brasil, avançamos bem no ensino fundamental 1 e 2. Então, ter colocado a educação no centro do projeto administrativo nosso, isso foi um grande acerto que a gente teve. Da mesma forma, a retomada em 2019 do programa Estado Presente, que é um programa de enfrentamento à criminalidade. Veja que em 2011, quando eu assumi o governo, o Estado era o segundo mais violento do Brasil. Nós tínhamos tido em 2009, um ano antes de eu assumir o governo, o maior número de homicídios da história do Estado do Espírito Santo. Chegamos a 2.034 homicídios, 58 homicídios por 100 mil habitantes. E isso possibilitou, isso gerou um debate muito grande na sociedade. Então nós montamos o programa Estado Presente. E em 2019, quando eu retornei ao governo, eu retomei o programa Estado Presente. A gente fechou 2025 com a menor taxa de homicídio da nossa história. Então são dois programas importantes, tanto da educação, que a gente trabalhou muito com os municípios, dentro do pacto em que a gente envolveu todos os municípios, o resultado que a gente alcançou, e o programa de enfrentamento à criminalidade, que também foi um resultado muito grande. Os erros, eu não posso tratar como erros, mas os desafios que nós temos ainda no Estado do Espírito Santo são desafios que estão colocados para nós, o desafio da segurança pública continua, para a gente poder dar sequência ao trabalho que a gente está fazendo, e o desafio da gente poder sobreviver agora bem com relação a novo sistema tributário que foi aprovado no Congresso Nacional, e o Estado do Espírito Santo é um estado pequeno em população, então temos que enfrentar esses desafios. Então eu vou trocar erros por desafios que nós temos pela frente, porque são desafios que a gente vai ter que continuar enfrentando eles, enfrentando com investimentos em infraestrutura, como a gente tem feito. A gente tem o maior percentual de investimento em infraestrutura do Brasil, a gente investe 20% da nossa receita total em infraestrutura, então isso é uma garantia de que o Estado vai se tornando mais competitivo, mais eficiente. Já que o senhor mencionou segurança pública e também questões tributárias, quero entrar nesses dois méritos. Um levantamento de 25 de janeiro de 2026 do Poder 360, de 2 dias atrás, mostrou que a taxa de mortes violentas em estados brasileiros está em 16 por 100 mil habitantes.
O Espírito Santo ainda está em cima da média, com uma taxa de 20,2. Queria que o senhor explicasse por que ainda está nesse nível e o que falta também. Falta continuar o trabalho e aperfeiçoar o trabalho sempre. Veja que nós estamos com 20 homicídios por 100 mil habitantes e nós saímos de um pico de 58 homicídios por 100 mil habitantes. A gente tinha 2 mil homicídios por ano, fechamos 2025 com 796 homicídios. Então veja que a gente está num processo de queda, mesmo tendo tido de 2015 até 2018 uma interrupção do programa Estado Presente, que levou a uma manifestação forte da Polícia Militar, você lembra disso? Erro da Polícia Militar, dos que participaram, e erro do governo na época que não soube sentir o problema e se antecipar ao problema. Mesmo assim, a gente está num processo de queda, saímos da segunda posição para estarmos praticamente na média brasileira hoje. Então, se a gente continuar fazendo investimento, se o Estado não parar de fazer investimento em segurança pública, nós vamos estar entre os estados mais seguros do Brasil em pouco tempo. Então, esta é a nossa caminhada que nós estamos fazendo e produzindo resultado. A gente tem diversos municípios que a gente tem conquistado através do programa, através da ação policial do programa, mas também da ação social, como eu disse, na educação em tempo integral, na parceria que a gente tem com os municípios, na capacidade que a gente teve de articular a ação junto com os municípios, nas guardas municipais, na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, tudo isso, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, tudo isso tem ajudado a gente a conquistar resultado, e nós hoje registramos, a gente não comemora, mas a gente registra a menor taxa de homicídio da nossa história, que foi 2025. Bem, esse é o segundo mandato consecutivo, então o senhor deixa o cargo no início do ano que vem, 2027. Quem é que o senhor vai apoiar em 2026 para comandar esse palácio? Olha, assim, para dar sequência ao trabalho e aperfeiçoar o nosso trabalho, que é um trabalho que conquistou tantos resultados nesses últimos anos, a transformação que a gente fez, o nome que nós estamos apresentando como pré-candidato é o nome de Ricardo Ferraz, que é o vice-governador, tem compromisso de dar sequência ao trabalho que eu estou fazendo, de aperfeiçoar o trabalho que eu estou fazendo, conhece o estado do Espírito Santo, conhece as lideranças, conhece os municípios, os distritos, conhece os programas que nós estamos desenvolvendo. Não teremos perda de tempo, com ele sendo eleito governador do estado, e a gente vai continuar nesse ritmo que nós estamos tendo hoje, de fortes investimentos nos municípios, um trabalho forte com os prefeitos, com os vereadores, com as lideranças municipais. Isso tudo vai dar sequência com ele, por isso que ele é o nosso pré-candidato, para a gente poder fazer o debate eleitoral a partir da hora que começar de fato a eleição. Queria associar duas ideias, puxando do que o senhor acabou de responder. Desde 2011, o Espírito Santo se alterna entre o grupo político do senhor e do ex-governador Paulo Hatung. Queria que primeiro o senhor avaliasse se o senhor acha que esse ciclo se encerra, esse ciclo de alternância em 2027, com a eleição, em 2026, né? E também, caso não se encerre e Paulo se torne o governador, como o senhor avalia a continuidade dos trabalhos que o senhor está propondo? Olha, eu não posso dizer que o ciclo vai se encerrar, porque eu acho que o próximo mandato poderá ser, de fato, o fim, a transição para um novo ciclo. E pode se encerrar, dependendo do resultado da eleição, pode se encerrar, e dependendo do resultado da eleição, pode ter ainda mais um período para, de fato, fazer a transição e a mudança de outras lideranças que possam assumir o Estado do Espírito Santo. Este ciclo é um ciclo que tem suas conquistas importantes para a sociedade capixaba. Eu tive a oportunidade nos 3 mandatos de dar a minha contribuição para que o Estado pudesse conquistar o respeito que nós conquistamos, de ampliar os investimentos como nós ampliamos. Veja que em 2018 o Estado fez um investimento em infraestrutura de 900 milhões de reais. Nós fizemos em 2025 4 bilhões e 800 milhões de reais de investimento em infraestrutura. O mesmo Estado, com o mesmo número de servidores. Então foi decisão política de fazer fortes investimentos. Ainda deixo um Estado com nota A na gestão fiscal. Todos os meus anos de governo
desde lá quando o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Tesouro Nacional, começou a avaliar nota de gestão fiscal, desde 2012, a partir de 2013, que foi editada a nota, eu já governava o Estado, nota A na gestão fiscal, e a gente hoje é nota A mais na gestão fiscal, então, e deixa o Estado com o maior percentual de investimento em infraestrutura do Brasil, com nota A mais de gestão fiscal, e deixa o Estado com fundo soberano. Somos o único Estado que tem um fundo soberano. Eu reservo parte da receita corrente líquida advinda do petróleo para a gente poder fazer o incentivo à transição energética, à inovação tecnológica e um pedaço disso para a poupança intergeracional. Então, quem olha para esse Estado vê a transformação que a gente fez e dei a minha contribuição, então, como governador, para poder chegar no ponto que nós chegamos e poder, de fato, dizer o seguinte: se a gente continuar nesse caminho, nesse ritmo, o Estado ele não quer ficar na frente de nenhum outro Estado, mas não vamos ficar atrás de nenhum outro Estado em nenhuma política pública. Falando em política fiscal, um levantamento do Poder 360, também recente, que usou dados do IBGE, mostrou que entre capitais brasileiras, Vitória lidera 2025 com o maior índice de inflação acumulada ao ano, 4,99%, enquanto a média nacional fica em 4,26%. Com seu mandato na reta final, como o senhor avalia o desempenho da economia diante desses números e quais políticas implementadas pelo seu governo podem explicar ou ajudar ainda a reverter o fato de Vitória estar liderando esse ranking? Olha, isso é conjuntural, né? Isso muda com muita rapidez e com muita frequência. Tem levantamentos que Vitória em algum momento possa, de fato, como está com a maior taxa de inflação no Brasil. Então a pressão econômica também é muito forte, a atividade econômica aqui é mais forte do que a atividade econômica do Brasil. Desde que a gente chegou ao menor número de pessoas desempregadas da história do nosso estado no ano de 2025, ficamos em terceiro lugar no Brasil, com pessoas desempregadas, com taxa de desemprego. Então, isso tudo pressiona, de fato, o consumo, né, que é uma parte positiva da economia crescendo, então pressiona o consumo, o Estado crescendo acima da média nacional, isso tudo pressiona, mas é conjuntural. Eu não tenho nenhuma dúvida que a hora que a economia se estabilizar, os preços também caem, a gente pode ir fazendo essa observação e esse acompanhamento sem estarmos usando esse dado que foi anunciado pelo IBGE como um dado definitivo. Que fatores você associa a essa conjuntura? O que inclui? A atividade econômica mais forte e pressão por consumo, né? Porque você tem época de verão aqui também muito intensa, com a presença muito forte de turistas, com renda que aumenta nesse período do ano. Então você tem uma atividade econômica mais intensa que pressiona então os preços dos produtos porque a demanda é muito forte. Também agora quero falar um pouco sobre investimento. Hoje, em 27 de janeiro, o governo do senhor assina um contrato do Fundo de Descarbonização com o BTG. Vai ter um aporte de R$500 milhões do Fundo Soberano do Estado. Queria entender como o senhor define a prioridade desse fundo na política econômica e ambiental também do Estado e que tipo de projeto o governo quer ver financiado na prática a partir do investimento. Primeiro, dizer que esta é uma medida inovadora, é uma ação inovadora. Nós estávamos falando aqui antes de começar a entrevista sobre a COP de Belém, falava da COP da implementação. Este é um exemplo de implementação. Aquilo que nós estamos fazendo para a gente poder sair daquela conversa, cadê o financiamento, tem financiamento, não tem financiamento? Então o governo do Estado do Espírito Santo demonstra que a gente pode fazer o financiamento, desde que você tenha responsabilidade com as contas públicas. Então nós estamos fazendo, fizemos uma seleção, o BTG Pactual ganhou por quê? Ganhou porque vai aportar em contrapartida o maior volume de recursos para poder se somar aos 500 milhões do Fundo Soberano, para a gente poder financiar. Então o Fundo Soberano começa com quase R$1 trilhão, né? 500 milhões do Fundo Soberano Capixaba, nosso aqui, mais 400 e poucos milhões do BTG Pactual, para a gente poder fazer o financiamento de empresas que apresentem propostas de transição energética. Tudo aquilo que a gente receber de proposta das empresas que tem o objetivo de fazer a troca de fonte fóssil para fonte renovável, ou de eficiência energética, ou de captura de carbono, também podemos financiar. O Conselho do Fundo e o BTG Pactual, junto com o Bandes, vão avaliar
quais são os projetos de maior impacto. Não tem dinheiro para tudo, mas também dizer que este fundo de descarbonização é um fundo aberto. Empresas presentes aqui como Vale, ArcelorMittal, Samarco e bancos internacionais podem aportar recursos e podem ser cotistas desse fundo para financiar, por exemplo, seus fornecedores, se a ArcelorMittal, se a Vale do Rio Doce, se a Samarco Mineração, se a Petrobras quiser aportar um recurso no fundo de descarbonização para financiar a transição energética dos seus fornecedores, nas condições do fundo de descarbonização, poderão fazer isso. Bancos internacionais que quiserem aportar algum recurso no Brasil e poderão usar também o mecanismo do Fundo Soberano e aportando recursos aqui como cotista desse fundo. Então, é uma medida totalmente inovadora e o Espírito Santo dá um exemplo claro de como a gente pode, num governo que tem esse nível de organização, avançar para a gente poder financiar a transição energética. Como garantir que essa política tenha resultados mensuráveis e não só seja lida como um sinal político? Só ver aquilo que a gente está fazendo nessa área. Nós temos no governo do estado uma política e um programa capixaba de mudanças climáticas que já fez com que toda a energia consumida pelo governo do estado hoje seja de fonte renovável, por exemplo. Todo o combustível dos carros é de etanol, não é mais gasolina. Então são medidas concretas que a gente está apresentando para a sociedade capixaba na contratação de energia renovável, na contratação de combustível renovável, na implementação de programas como o programa Reflorestar, que recupera a cobertura florestal no estado do Espírito Santo, no cadastro ambiental rural, que é do Código Florestal, o CAR, que a gente já chegou a mais de 90% das propriedades cadastradas e agora começamos a ter o plano de recuperação ambiental de cada propriedade, georreferenciadas, então um controle muito grande dessas propriedades. Tudo isso compõe um programa capixaba de mudança climática e o Fundo de Descarbonização é mais uma ação que mostra, de fato, como é prático a gente executar uma política quando você tem diretriz clara. Antes de passar para o nosso ping-pong final, eu tenho mais duas perguntas para o senhor. Como falei no início, é o seu segundo mandato consecutivo, tá chegando ao fim. O senhor vai tentar algum cargo em 2026 e se sim, qual? Vou decidir agora, até o mês de março, se eu vou disputar a eleição ou não. Se eu disputar a eleição, disputarei a eleição no cargo de senador. Mas estou num processo de escuta e de conversa com lideranças no estado para poder, de fato, tomar uma decisão agora até o dia 15 de março. Agora sobre o governo federal, o governo Lula. É possível indicar algo positivo e algo negativo da gestão do petista? Algo positivo e algo negativo. Exato. Como avaliação inicial. Algo positivo, eu considero que o governo está tendo bons resultados. Né? Assim, quais? Na área da economia, né? Desemprego caindo, atividade econômica alta, políticas públicas, como eu disse aqui, na área de logística, né? Avançando muito, concessões de rodovias, muitas concessões de rodovias. Então, na infraestrutura, na economia, retomou os programas sociais, então tem muitos pontos positivos do governo Lula. A parte negativa, eu considero que é a falta de sinais, né, claros de comunicação para a população que tem posições políticas mais de centro, né, para a gente poder ampliar um pouco a base política do governo do presidente Lula, não sinais claros de contenção de despesas, sinais claros de equilíbrio das contas públicas. Acho que essa parte de comunicação ainda é negativa no governo do presidente Lula. Então, o senhor vai ler que é uma questão mais de comunicação. Mais de comunicação. Bem, vou passar para a nossa parte ping-pong. Eu vou citar alguns temas, aí eu peço que o senhor responda se é a favor ou contra. Claro, pode justificar, mas... rápido. Mais rápido, exato. Vou começar com economia. O senhor é favorável ao arcabouço fiscal atual? Sou favorável. O senhor avalia que se deve manter integralmente a reforma tributária? Sim. O senhor é a favor de taxar grandes fortunas e dividendos? Sim. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Favor. Regras para novos servidores. Reforma administrativa, regras para novos servidores. Os antigos, mantém. Mantém a regra. O senhor manteria o Bolsa Família como está hoje?
Sim, sempre com auditoria muito forte para saber quem de fato merece receber, sim. O senhor é a favor ou contra a escala 6x1? 6x1, sou a favor ou contra? Certo. Sou a favor da redução da escala. A favor. Então, contra a escala 6x1. O Brasil deve explorar petróleo na margem equatorial? Com muito cuidado, usando o recurso do petróleo para preservar a Amazônia e para fazer a transição energética, sim. Falando em internacional, o Brasil deve se alinhar mais com os Estados Unidos, a China ou manter a neutralidade diplomática? O Brasil deve se relacionar com todo mundo. Não deve colocar nenhuma questão política e ideológica nas relações comerciais. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras? Contra. O senhor é a favor ou contra privatizar os Correios? Eu acho que o Correio pode ser, não vou dizer um sim ou não, mas pode avaliar pela situação dos Correios. Como o senhor avalia a situação dos Correios? Não, neste momento, nesses últimos anos, uma gestão muito precária. O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Contra. O senhor é contra ou a favor da descriminalização do aborto? Contra. Governador, eu te agradeço novamente, em nome do Poder 360, por essa entrevista. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Pedro. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no Palácio Anchieta, em Espírito Santo, em 27 de janeiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado.